Nós não somos o ego. O ego é uma ferramenta. Só que sem autoconhecimento você se identifica com o ego. Você se identifica com a ferramenta. Nosso corpo é uma ferramenta. E aí você se identifica com esse corpo. Gente, não é isso. Não é isso. Não adianta. E quando você se identifica com o seu corpo mental, seu corpo emocional, também dá uma confusão dos diabos. Porque quanto mais você se identifica, mais você nega suas partes ruins. E quanto mais você nega suas partes ruins, mais o ego fecha a portinha. E quando o ego fecha a portinha, para onde que vai essa informação? Para o subconsciente. E quem manda em você? O subconsciente. Enquanto você não se desidentificar disso, não falar, eu posso ser o que eu quiser, ser tudo que eu quiser, inclusive minhas partes. Podcast Papo Yogi, episódio 5, Facetas do Autoconhecimento. Gravado domingo, 26 de julho, às 10 da manhã. Eu escolhi esse tema porque a palavra autoconhecimento é uma palavra muito importante nesse meio. No meio do yoga, no meio da meditação, em meios similares, tanto de mindfulness, de budismo, quanto de meios holísticos. E eu tento achar que as palavras mais famosas são as que têm a definição mais imprecisa. E isso vem um pouco do meu background acadêmico. No mundo acadêmico, você não pode simplesmente usar palavras e esperar que as pessoas entendam. Os conceitos chaves do que você está falando, eles precisam ser definidos no começo do discurso. Isso é muito importante, isso é base. Isso vai estabelecer as bases para o diálogo. Se eu falo autoconhecimento e entendo uma coisa, e você fala autoconhecimento e entende outra coisa, a gente não está realmente dialogando. O outro motivo também que eu quis usar esse tema hoje é que eu acho que, assim, é um tema muito importante e ele é muito mais profundo do que parece. Não porque tenhamos uma impressão errada ou alguma coisa assim, mas porque a gente vai deixando esse termo passar batido, e quando a gente não para fazer uma reflexão séria sobre o que é isso, a gente perde o benefício do próprio conceito, como se o conceito tivesse um benefício mesmo, ao se refletir sobre ele. E eu escolhi a palavra facetas porque eu imaginei tipo um diamante, assim, com vários lados, sabe? Então o diamante ele tem aquela beleza, ele tem um formato assim cheio de faces, né? Cheio de pequenas faces. E não tem como você tirar aquilo dali. Aquilo é uma parte indivisível de um todo que é o diamante. E é assim que eu vejo essas partes, porque é claro que dentro do yoga e dentro de qualquer terapia, qualquer abordagem um pouco mais alternativa, vai tentar entender o ser humano como integral, sem dividir as suas partes. E também porque eu acho que a ideia de facetas contrasta um pouco com a ideia de grau. Existe grau de degrau, de quanto mais profundo você tá, mas esses graus, eles são todos partes da mesma coisa. Eu vou falar um pouco mais sobre isso no final, isso é uma coisa super importante. Eu entendo que a maioria das pessoas, quando pensa em autoconhecimento, pensa em alguma coisa física ou emocional, digamos assim. E talvez espiritual, mas quando vai para o espiritual, não necessariamente saberia definir o que é isso. Autoconhecimento, que é se autoconhecer. Mas o que é se autoconhecer? Então vamos lá. No plano físico, você se conhece no plano físico? É claro que se você se vê no espelho, provavelmente você vai saber que é você mesmo. E se você sente um incômodo, uma dor de barriga, você sabe precisar qual foi o alimento, qual foi o momento que gerou isso? Qual foi a emoção que gerou isso? Se você tem uma dor no joelho, você sabe mais ou menos quais os músculos envolvidos naquela dor? Qual o formato dos músculos dentro de você? Uma vez eu estava conversando com uma fisioterapeuta
Muito bacana o trabalho dela, porque ela tem uma abordagem assim bem holística também, no sentido de ser integrativo, de considerar o ser humano como um todo. Parece que a fisioterapia está caminhando para uma abordagem mais nesse sentido, em geral. E ela estava falando das fáscias, que agora está bem claro para a medicina e para a fisioterapia que os músculos não são unidades tão isoladas assim. Que uma dor nas costas pode ser um problema atrás do joelho, um problema na coxa, porque as fáscias são uma estrutura assim bem fininha que vai ligando todos os nossos músculos por dentro. Então, os alívios e as tensões, eles dialogam por todo o nosso corpo. Eu lembro que tinha também um exercício que a gente ficava colocando a língua para fora, abria e fechava, puxava bem a língua, e aí isso aumentava a nossa retroflexão, que é a nossa capacidade de ir para frente e, vamos supor, pegar o dedinho do pé, essas coisas. E a gente fazia assim, você pode fazer em casa, ficava em pé com o joelho esticado e sem forçar tentava encostar a mão no dedo do pé ou a mão no chão e media até onde a sua mão ia. Sem forçar, sem aquecer nada, só media ali gentilmente. Aí depois fazia esse exercício de esticar a língua. Assim mesmo. E aí fazia de novo. E na mesma hora a gente já via que aumentou um pouquinho mais. Eu lembro também na aula de canto que tinha um exercício que a gente alongava o pé, subia o dedo do pé para frente, virava o pescoço no sentido contrário. E isso ajudava aqui nas nossas cordas vocais, nessa musculatura aqui, né? Porque isso é um músculo, a nossa capacidade de falar tem a ver com a nossa musculatura. Então, isso já eram indícios, né? Já tinham pessoas assim dando essas pistas de que estava tudo conectado. A gente tem vários segmentos assim que a gente pode abordar no nosso corpo. Isso não quer dizer que vai estar separado. Eu tendo a pensar que a gente tem vários pontos de partida para chegar na inteireza. Eu vou falar mais sobre a musculatura quando eu falar no campo energético. Por quê? Tá tudo relacionado. E eu vou provar, eu queria dizer que eu vou provar, mas na verdade eu vou demonstrar como várias linhas, por várias abordagens diferentes, chegaram nessa mesma conclusão. Antes de falar nisso, eu quero falar sobre outra coisa. As comidas. Você consegue saber que tipo de comida o seu organismo recebe melhor e te devolve melhor em forma de saúde, energia, bem-estar? Você sabe qual banho, quente ou frio, que te deixa com mais energia para o seu dia? Porque uma coisa é você ouvir que o banho frio faz bem ou que sei lá o que, mas o banho quente também tem benefício. E qual a situação que o seu corpo responde melhor a um banho frio ou a um banho quente? Isso é autoconhecimento. Entender como que o nosso rim funciona é autoconhecimento. Entender as descargas de hormônio, de neurotransmissor pelo nosso organismo é autoconhecimento. O que adianta a gente falar de emoção sem ter alguma noção, nem que seja básica, da parte biológica das nossas emoções? Porque é inocente também pensar que a emoção ela não é biológica, ao mesmo tempo que é inocente pensar que a biologia é absoluta, não tem nenhuma relação com a sua visão de mundo, com as suas crenças, com como você lida com as suas emoções. A medicina já está percebendo isso, a medicina o médico envia uma pessoa para um acompanhamento psicológico, o psicólogo envia uma pessoa para um psiquiatra para cuidar da bioquímica, para fazer aquele tratamento conjugado. E esses profissionais também mandam pessoas para onde? Para meditação. Tive uma mentoranda de meditação que a psicóloga dela encheu o saco para ela fazer yoga, ela não queria, ela estava resistente, não gostava de mover o corpo. Depois de muito tempo é que ela entrou no curso de meditação, depois entrou na mentoria em meditação e aí ela deu um salto,
Porque complementa muito. Porque quando ela passou de paciente para agente, ela deu um salto de evolução no tratamento dela. E ela diz isso, palavras dela. E tudo vem do autoconhecimento. O que adiantava, no caso dessa pessoa, o médico dizer que ela tem que isso, o médico dizer que ela tem aquilo, o diagnóstico psicológico dela até mudou. Olha que coisa. Ela estava na mão de alguém dizer para ela o que ela tem, quem ela é, qual a característica dela. Não que esteja errado, porque autoconhecimento é um processo, a gente não nasce se conhecendo. Inclusive essas perguntas que eu estou fazendo provocativas, né? Se você sabe isso, você sabe do alimento, você sabe do banho, não é porque você sabendo você está certo, você não sabendo você está errado, não. Não, porque é uma jornada, né? O ser humano, ele é por natureza incompleto. Ele vive a jornada, exceto alguns seres iluminados, né, que a gente não sabe quem são, não tem como reconhecer quem é iluminado, quem não é, que aí vivem outra jornada. Passaram já por bastante autoconhecimento e outras coisas, e etc. Tiveram uma graça de receber aquela compreensão máxima, aquele bem maior, e aí entram numa outra jornada. Mas ainda assim precisam do autoconhecimento e continuam a desenvolvê-lo. Não existe um ser que não precise mais do autoconhecimento, que não precise mais fazer uma calibragem fina ali de si mesmo ao longo do processo. Claro que agora eu já estou falando de mental, emocional, espiritual, né? Mas eu vou chegar lá, porque como eu falei, está tudo relacionado. Se você começa por um, vai passar por todos. Se você começar pelo físico, vai passar por todos. Se você começar pelo espiritual, vai passar por todos. Vai passar pelo físico, vai passar pelo emocional, pelo energético, pelo kármico, pelo astrológico, tudo que você imaginar. Ancestral, pai, mãe, ancestrais, sistêmico. Vai passar, gente, porque a gente é um ser amplo e global. E eu digo isso não é pra você desanimar, tipo, é muita coisa, então nem adianta. É pra te animar, porque você pode começar de qualquer lugar. Se você sabe que uma fruta, maçã, te dá mais fome do que te sacia, isso é um puta ponto de partida. Claro que tem que tomar cuidado para você não se autobloquear, né? O nosso corpo físico, como eu falei no episódio Asanas e Meditação, falei no primeiro episódio também, falei também no episódio sobre Pranayama, o nosso corpo físico ele se chama Ana Maya Kosha. Ana é comida, então é um corpo feito de comida. Tira o certo e errado, não sei o que, errado, comer hambúrguer, tira. Dissolve um pouquinho esse certo e errado. Se você ficar com muito certo e errado na cabeça, muito julgamento, não aprofunda não, tá? Trava mesmo o conhecimento. Então se você vê as comidas que você ingere, qual que é a sua tendência alimentar? Gente, que ponto de partida! Porque inevitavelmente você vai passar para outras dimensões, não tem como. Vamos supor que você anote a sua alimentação todos os dias por 30 dias. Aí você fala assim, eu não consegui emagrecer, ou então, sei lá, qual que era o seu objetivo. Ao ver aqueles 30 dias de alimentação, ao observar aqueles dias, naturalmente você vai colher outras informações além daquela que você pôs. Tipo assim, final de semana eu tenho mais tendência a comer coisas gordurosas. Será? Será então? Ou será que eu achava que final de semana eu comia mais coisa gordurosa, mas descobri que quase todos os dias eu como à noite? O que tem à noite que faz isso? É uma solidão? É uma ansiedade? Aí você lembra que um dia alguém te falou que à noite a gente fica mais mental e de dia a gente fica mais terreno. Então você está mais mental, excesso de atividade mental. Aí você está camuflando com comida. Pode ser. Não tem como, você vai passar pelos outros abordagens. Aí você descobre que quando você está com outras pessoas, você come muito mais. Ou você descobre que quando você está com outras pessoas, você esquece de comer, porque você fica muito feliz. Então, será que a comida em excesso era solidão? Como é que é essa solidão? Como é que eu posso fazer para não sentir solidão e aí melhorar minha alimentação? Cara, pronto. Já vai desenvolvendo autoconhecimento, porque quando você olhar para a solidão, aí vai vir emocional, mental, energético. Não, vou olhar para a solidão do ponto de vista racional. Tudo bem, pode olhar.
Quando você olhar racionalmente, é porque eu passo X horas no meu dia sozinho, mas o que fez você construir essa rotina de X horas por dia sozinho? Não, é porque quando eu aceitei o emprego tal, eu estava numa situação X e os meus pais falaram tal coisa pra mim. Opa, tem dado aí, tem informação aí. Necessariamente você vai passar por todas as camadas. Você pode começar de qualquer ponto. Eu tô na alimentação ainda, hein? Eu gosto mais de comida salgada do que doce. Não gosto de doce. É verdade? É verdade mesmo? É verdade. Não como doce, não. Mas essa comida salgada, ela é muito leite, muita massa, muita farinha branca? Porque pro nosso organismo, a farinha branca é a mesma coisa que açúcar. Ela dissolve rapidinho e o nosso cérebro recebe um pulso elétrico assim, de recompensa, aquela coisa, que bom, que delícia. E por aí vai. Falou impulso elétrico, é biologia, bioquímica, celular, bioquímica do nosso corpo. Você pode entrar numa abordagem totalmente científica, não tem problema, vai passar por tudo. Quando você olhar para sua bioquímica, você vai falar, putz, o que tá rolando? Tô com excesso desse hormônio aqui, pouco desse hormônio, tá rolando uma depressão. O que faz esse hormônio aumentar? O que faz esse diminuir? Se você olhar mesmo, vai passar por tudo e vai ter resposta e vai ser bom. Só que tem que olhar, só que a gente tem medo. Desespero, né? Porque vai abalar nosso mundo, todo o nosso mundo. Quais são as nossas facilidades físicas? Correr é uma facilidade? Resistência é mais facilidade? Ou eu tenho mais facilidade com alongamento? E o que isso diz de mim? É porque na minha infância meus pais não deixavam eu correr muito, eu cresci no apartamento e meus pais eram rígidos e nananã. E o que isso fez na sua personalidade depois? Eu fiquei muito inseguro porque como eu brincava menos, meus colegas brincavam na rua, eu nunca podia, eles tinham vários assuntos que eu não tinha, por aí, vai. Quer psicanálise maior do que essa? Chegou lá na sua infância já? 2 perguntas. A gente tem um corpo prana maya kosha, corpo energético. Também já falei dos koshas algumas vezes, sempre vou estar falando que é um ótimo guia, né? É um corpo que dá vida, é o que faz a gente conseguir se mover. Se você não acredita em prana, tudo bem. Mas tem uma energia que você não tem como negar, que é o que faz a gente mover. Energia elétrica. Os nossos neurônios não passam eletricidade, informação através de eletricidade para todo o nosso corpo para se mover? Prana inclui eletricidade, inclui todas as formas de energia. Então eu vou falar prana, mas se você não acredita em prana, você pensa em estímulo neuronal elétrico, tá bom? Combinado? O que acontece? Se você tem uma trava muscular, se você não consegue fazer determinado alongamento, ou se você tem uma postura assim ou assado, torto para frente ou para trás, impulso elétrico. Seu cérebro falou, não vai, trava, foi travando, a musculatura enrijeceu, força mesmo, e ali ela ficou. Por quê? Por que o seu cérebro travou e você só consegue esticar o braço até aqui? Não consegue vir até aqui, não consegue colocar sua mão lá, ou então não consegue esticar a frente, colocar a barriga lá na coxa com a perna bem esticada. Eu, por exemplo, não consigo ainda fazer aquela postura da pinça completa, assim, bem profunda. Eu tenho muito mais flexibilidade para trás. Aí que interessante, eu vou falar de mim então. O meu joelho para dentro, assim. Isso faz com que o meu quadril seja um pouquinho para trás também. Essa estrutura parece que facilita a gente dobrar para frente, mas é o contrário. A minha parte atrás da coxa usa a musculatura errada, em vez de usar o músculo, às vezes usa o tendão. Sobrecarrega o tendão
Quando eu vou alongar, ele está tenso. Não consigo ir para frente com tanta facilidade, porém eu posso trabalhar isso naquela prática constante, desapego do resultado. Então a minha flexibilidade para frente, ela vai ser muito menor do que a minha flexibilidade para trás. Eu faço um chakrasana ótimo, tô tranquila com o meu chakrasana, mas a minha pinça não é tão boa. E o que isso reflete na minha personalidade? Várias coisas. E tem várias linhas de psicologia falando sobre isso. Haitiana, aquela linha, pessoal, acho que o Corpo Explica, fez uma nova linha aí misturando várias outras. Tem uma que chama Body Dynamic, que explica as tensões. Se o seu ombro ele é mais tensionado, o que aconteceu? Tem uma linha que fala que no seu desenvolvimento, quando você está crescendo, e aí quando está na época do desfraude, por volta de, 3 anos, por aí, se você se traumatizar com a vergonha do cocô, fazer cocô na calça, porém você ainda não tem o organismo desenvolvido o suficiente para você segurar, ou seja, travar o esfíncter, o que ele faz? A criança vai e trava o bumbum todo, contrai o bumbum todinho. No que contrai o bumbum, você pode experimentar na sua casa aí. Ficar em pé, contrair o bumbum todo. Quando você contrai o seu bumbum todo, a lateral da sua coxa toda também vai contrair. Não tem jeito. Você, adulto que estiver me ouvindo, já tem a capacidade de controlar só o esfíncter. Então, se você precisar ir no banheiro, você consegue segurar um tempo aí, X ou Y, depende da sua fisiologia. Mas a criança, não, ela demora para conseguir contrair só o esfíncter. Então, quando ela contrai isso e contrai a perninha, o músculo contraído puxa o osso ainda está em formação, em vez de ter o joelhinho para dentro igual o meu, ela pode ter o joelho mais para fora. Olha que loucura! E aí é um trauma, né? Então isso é o lado físico que vai dar evidências, falar assim, olha, essa criança tem esse joelho para fora, é provável que ela tenha passado esse trauma da questão do momento do desfraude, porque para nós, gente, é bobeira. Mas para a criança é intenso, porque ela está vivendo ali, ela viveu pouquíssimas experiências na vida, aquilo é a experiência mais intensa que ela já viveu. Então vira um trauma. E aí o psicólogo fala, qual a tendência mais comum das crianças que sofreram esse trauma? Elas tendem a serem assim, tendem a ser assado, tendem a tentar aguentar tudo, a tentar ter controle da situação, a evitar ser humilhados a qualquer custo, a se sentir humilhado facilmente. E aí já desenvolve toda a base de uma personalidade, potencialidades e desafios. Cada tensão, cada nó na sua musculatura é um nó energético. A energia passa por ali de forma diferente. Não é que ela não passa, tem que passar. Senão inutiliza. Se chegar no seu joelho e a energia não passar, tem que amputar. Porque ficou, todo o resto da sua pele está inútil. Ele passa, a energia passa, só que passa de outra forma. Aí vai tudo interligado de novo. Os próximos corpos, emocional e mental. O emocional, ele está muito ligado ao mental. Porque o nosso emocional, ele age de acordo com as nossas crenças. Não estou falando de crenças limitantes, mas também. Mas tudo que a gente acredita. Por exemplo, 2 pessoas. Poderia até falar que são 2 irmãos gêmeos separados, assim, no berço, para ficar bem dramático, porque você ia entender e vai concordar. Vamos imaginar então 2 gêmeos separados no berço. Aí um ficou ali com uma família, sei lá, no Ocidente, e o outro foi levado para o outro lado do mundo, numa família do Oriente, ou com uma tribo indígena, uma coisa que tem uma cultura bem contrastante. Mas eles têm o mesmo DNA, e aí foram para culturas contrastantes. Esse aqui aprendeu que uma atitude X é extremamente ofensiva. E ele também aprendeu que quando alguém ofende você, você tem que mostrar força, ficar com raiva e se mostrar superior àquele. Bem ocidentalzão esse aqui, bem pavio curto. E esse outro aqui, ele nem sabe o que é essa ação X. Não está dentro daquele universo cultural. E quando ele vê, aquilo nem parece ofensivo, porque não está no repertório dele. Então, quando expostos à mesma situação, esse aqui vai sentir raiva e esse aqui não vai sentir nada.
Então os nossos sentimentos, eles vêm a partir daquilo que a gente interpreta. Eu ficava muito surpresa quando eu era pequena, quando meu pai me falou que os filhotinhos de gato, se eles crescessem, eles acasalavam com os irmãos. Eu ficava assim, como assim, pai? Eles não sabem? Meu pai fala, não, bicho, não tem isso. Eu não sei se eles esquecem que é irmã, eu não sei. Mas na biologia deles ali, na bioquímica cerebral, não tem um recurso para criar um nojo, uma rejeição à reprodução com parentes de primeiro grau. Tá, mas não vou comparar ser humano com um gato, não, porque aí entra numa discussão, outra discussão. Mas é um exemplo para aprofundar esse exemplo que eu dei. A gente tem dentro do nosso mental o consciente, o inconsciente e o ego. O ego, ele é uma portinha entre o consciente e o inconsciente. Isso é muito claro de ver. Sabe quando a gente vê uma pessoa agindo, a pessoa, sei lá, ela fala assim, eu não tenho raiva de fulano, não tenho nenhuma raiva, a pessoa tá morrendo de ódio. Ou então a pessoa fala assim, eu não tenho ciúme nenhum dela, nenhum, adoro. Não é que a pessoa está sendo falsa com você, mas você percebe que ela está mentindo para ela mesma. Ela não consegue aceitar aquele sentimento. Mas o inconsciente dela consegue. E o ego vai abrindo e fechando essa portinha porosa, abre mais e fecha mais. Só deixa o consciente dela entender até o ponto que ela consegue lidar. Porque se o ego abrir e falar assim, não, você tem sim pra caralho sim, ela vai entrar num parafuso que talvez ela não esteja pronta para lidar. Vai entrar numa crise ali, uma autodestruição que vai atrapalhar. Então o ego segura. E aí o que acontece? Nós não somos o ego. O ego é uma ferramenta. Só que sem autoconhecimento você se identifica com o ego. Você se identifica com a ferramenta. Nosso corpo é uma ferramenta. E aí você se identifica com esse corpo. Em vez de você conhecer o corpo e amar o corpo e cuidar do corpo, você se identifica. Fala assim, não, eu sou isso aqui, esse corpo tá horrível, tá ótimo, tá bonito, tá feio, tá doente, não tá. Gente, não é isso. Não é isso, não adianta. E quando você se identifica com o seu corpo mental, seu corpo emocional, também dá uma confusão dos diabos. Porque quanto mais você se identifica, mais você nega suas partes ruins. E quanto mais você nega suas partes ruins, mais o ego fecha a portinha. E quando o ego fecha a portinha, para onde que vai essa informação? Para o subconsciente. E quem manda em você? O subconsciente. Enquanto você não se desidentificar disso, não falar, eu posso ser o que eu quiser, ser tudo o que eu quiser, inclusive minhas partes horríveis, porque eu não sou esse corpo, esse ego, isso daqui, mais a portinha do ego vai abrir. E quanto mais abre, quanto mais você aceita, menos o seu subconsciente te domina. O subconsciente domina. Inconsciente, subconsciente, tô botando tudo numa coisa só. Tem uma porcentagem que eu já ouvi mais de uma vez, mais de um lugar, que o nosso consciente é 12% de nós. Então, 88% das decisões que você toma são inconscientes. A decisão é tomada lá no emocional. Depois o seu consciente vem e justifica. Cria um motivo ao redor daquilo que você já decidiu, entendeu? Olha que loucura. E aí você vira vítima, porque as empresas sabem disso, o marketing sabe disso, o subconsciente do outro sabe disso, pode manipular você. E às vezes até o consciente do outro sabe disso e pode manipular você. Então se você trava, não se aceita, você se desconecta de você mesmo. São camadas internas que você vai perdendo o acesso. Quando você julga o outro, o outro é horrível, fez tal coisa, jamais faria isso, muito superior, naquele nível baixíssimo ali, fulano de tal, cruz credo. Cara, eu sinto muito, você está fazendo mal para você mesmo. Porque quando você reconhecer aquilo ali em você, você vai falar, eu não sou assim, eu sou muito melhor que isso.
Aí o que você vai fazer? Fechar a portinha, mandar para o subconsciente ser dominado por aquilo, de uma forma ou de outra. E quanto mais você nega, mais o seu ego tem que fazer artimanhas para te dominar de forma abstrata, sutil. Só que o seu ego é você mesmo. Ah, Lília, você acabou de falar que não é. É o seu ferramental que você está conduzindo, você está controlando. Não é uma personalidade alheia a você. Só não é a sua essência mais profunda. Mas é você mesmo, você está construindo esse ego todos os dias. E como que você constrói ele? Com autoamor, com autocompreensão, compreensão ao próximo ou com julgamento? A frase lá no oráculo de Delfos: conhece-te a ti mesmo, conhecerá o universo e os deuses. Porque se o que procuras não estiver dentro de ti mesmo, não acharás em lugar nenhum. Então, tudo, absolutamente tudo que você vê em qualquer lugar existe dentro de você. Fulano é uma invejosa. Como é que você sabe? Como é que você sabe o que é inveja? Quem te ensinou o que é inveja? Você só sabe o que é inveja porque você sentiu inveja. Senão não tinha referência. Não tinha como o seu cérebro inventar inveja se não tivesse dentro de você. Eu? Inveja? Jamais! Eu sou tão benevolente, eu sou muito boa, eu sou níveis acima. Eu não tenho inveja desse tipo de coisa. Pronto. Fechou a porta, vai pro inconsciente, tem que despistar toda a inveja que tem. Olha que trabalho, depois tem que fazer o caminho contrário. Aí quando encontra a inveja, ai que dor! Eu sou horrível, eu tenho inveja. Todo mundo tem. Todo mundo tem. Mas como que você vai lidar com isso? Porque se fingir que não tem é pior, porque ela te domina. Agora você não precisa assumir, tô falando, gente, assuma a sua inveja. Não é assim, assume pro mundo inteiro, fez um Marte, bota uma cruz bem grande e prega sua mão lá, não. Não é isso não, gente. Assume pra você, em meditação. Usa aquilo pra você se conhecer. Nós somos todos semelhantes. Tá todo mundo também escondendo os próprios defeitos por muito medo da crítica dos outros também. Tá tudo bem, tudo bem. A gente tem inveja, a gente tem medo, a gente tem necessidade de aprovação, a gente tem tanta coisa, a gente tem vontade de se exibir. Tá tudo bem. Verdade. Verdade. Agora se você fala, eu tenho inveja. E aí você começa a trabalhar aquela inveja sem se julgar. Você pode descobrir de onde vem essa inveja. Por que eu acho que eu não tenho tal coisa que o fulano tem? Por que eu acho que eu não sou tão bom quanto o fulano? De onde vem esse sentimento? Por que eu não posso reconhecer que eu tenho minhas qualidades também, os meus defeitos, e a gente pode conviver bem assim? Qual que é a característica minha que fez com que eu almejasse tanto tal coisa a ponto de sentir essa inveja? Aí você vai descobrir mais coisas sobre você. Você pode meditar na própria inveja, na própria raiva, próprio sentimento ruim. Nossa, a raiva, como ela é massacrada, né? Ninguém quer admitir a raiva. Mas sem a raiva a gente não realiza nada. A raiva é uma potência, a ira é uma potência de realização. Só que se ela te dominar, você vai agir igual um raivoso idiota. E se você, por outro lado, conhecer ela, ela vai te fortalecer, te edificar, te fazer alcançar as coisas que você quer. Sem passar por cima de ninguém, sem precisar destruir ninguém. Você pode se posicionar firme. Se a pessoa quiser te agredir ou ficar ofendida por isso, direito dela, digamos assim. Na mentoria em meditação, eu falava muito com as pessoas, até no curso também, para não julgar. E as pessoas acham que não julgar é porque elas vão ser boazinhas com o outro. E elas vão sair de um lugar de superioridade e olhar para o pobre coitado inferior e não vão julgar. Então, sou muito boa. Não é isso. Não julgar não é uma coisa que você faz bem para o outro. Não julgar é um bem que você faz a si mesmo.
Por essa você não esperava. Por que julgar um bem que você faz a você mesmo? Porque quando você julga, você nega em si mesmo algo que com certeza você tem, porque se você não tivesse, não teria reconhecido no outro. Existe um termo na fisioterapia que é a propriocepção. Então, é o conhecimento do próprio movimento corporal. Tem gente que se você falar assim, levanta a mão esquerda, a pessoa levanta a direita. Se você falar assim, contrai o ombro, tem a menor noção. Falar assim, tá doendo, mais pra dentro ou mais pra pele? É muscular ou tá na articulação? Não tenho a menor ideia. A pessoa tá lá numa postura, aí você fala, contrai o glúteo. Nem consegue. E aí já a outra, contrai o transverso. Aí a pessoa, direitinho. Contrai o transverso e encaixa a escápula com o ombro. Tanto a escápula quanto o ombro tem várias posições, né? Para trás, para frente, para cima, médio, para baixo. Tem o médio e tem o empurrar para baixo, tem o médio e tem o empurrar para cima. Isso é a propriocepção. Quanto mais você sabe do que o seu corpo está entendendo, o que ele consegue fazer, isso aí, gente, é longevidade. Longevidade. Quanto mais você souber isso, menor a chance de você chegar nos 80 anos sem conseguir limpar a bunda, porque não tem alongamento. Ué. Outras facetas do autoconhecimento. Para fora de você, seu karma. Como é que a sua lida com outras pessoas? Que tipo de pessoas você atrai? Astrologicamente, quais são as tendências naturais? Quais áreas que você começa a mexer e dá frutos rapidamente? Quais áreas que sempre agarram para dentro de nós mesmos? Tem o corpo, Mano Maya Coxa, que é o que eu falei agora há pouco, porque ele envolve emoção, mas emoções mais viscerais, que estão relacionadas a esse universo mental. E tem o Guiana Maya Coxa, que não é necessariamente mental, mas ele se parece com um mental superior, digamos assim, no sentido de que ele é sabedoria. Sabe, assim, a diferença de quando a gente fala, argumenta, e quando a gente encontra uma paz no silêncio, uma paz sábia, aquele entendimento claro do que fazer, vindo da profundeza do nosso ser, de um estado meditativo, contemplativo, constante. E esse corpo está muito próximo do Ananda Maya Coxa. Esse é o mais sutil. Ananda significa bem-aventurança. Então, no fundo do nosso ser tem uma felicidade, uma bem-aventurança, que quer se expressar, quer sair, quer passar pela sabedoria para conseguir chegar no seu racional, emocional, na sua energia e vir para o seu corpo. Só que você tem que deixar o ego expandir, transcender, aceitar, abraçar, abrir. E esse Ananda Maya Coxa é o envoltório mais próximo do Atma. Por isso o nome do Atma. Em algumas linhas da centelha, o Atma é a nossa parte divina, é a nossa natureza mais profunda. E qual a característica? Sat Chit Ananda. Eterno, sábio e feliz. O autoconhecimento necessariamente, independente do caminho que você escolha, vai te levar para lá, para a sua natureza mais profunda, sábia, eterna e feliz. Muito obrigada e até o próximo podcast, que o tema vai ser tipos de meditação. Eu espero que você tenha conhecido um pouco mais de você nesse podcast. E espero que no próximo você tenha ferramentas para conhecer ainda mais. Cada tipo de meditação vai levar a um conhecimento sobre você mesmo.